Olá, meus alunos do nono ano. Tudo em paz? Tudo bem? Estão se cuidando? Proteção é a melhor coisa. Quarentena para ficar em casa. Não quer saber de ninguém andando na rua desnecessariamente, não. Bom, então hoje nós vamos falar sobre correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Vamos dar uma idinha lá no mapa para vocês verem, recordarem comigo o que é Europa, onde que está a Ásia e a Oceania? Bom, Europa é esse continente pequenininho, que nós já sabemos. A Ásia é esse continente imenso que nós vamos ter aqui, onde está o maior país do mundo, o país mais populoso, aliás, onde iniciou todo o corona, né? Foi aqui na cidade, nessa região onde eu estou pondo a régua, aqui, né? A Índia, o segundo país mais populoso, e também nós vamos falar da migração que ocorre no continente, do continente africano para esses outros locais. Então nós sabemos que a África, de todos os continentes, a África é o continente mais pobre que tem. Então muitos africanos saem daqui, vão para a Europa, vão para a Ásia. Agora, nesse momento, uma nova corrente migratória. Muitas pessoas, ao invés de ir para a Europa, ou mesmo aqui para a Ásia, estão se deslocando para a Oceania, principalmente aqui na Austrália. Todo mundo sabe, a Austrália é uma ilha, né? Nessa parte central dela aqui tem uma grande área de deserto, então a maior concentração populacional está nas bordas da Austrália, e também nós temos aqui um outro país da Oceania, que é uma potência mundial, que é a Nova Zelândia. Então, destacando aqui na Oceania, que todas essas ilhazinhas aqui faz parte da Oceania, nós temos dois países, a Austrália, que é uma potência, e também a Nova Zelândia, que é dividida em duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. E a capital é a cidade de Wellington. A Austrália, né, a capital é a cidade de Canberra. Bom, então nós vamos aqui lembrar três coisas importantes. O que é migração, o que é emigrante e o que é imigrante. Migração é o movimento que o homem faz sobre a superfície terrestre. A migração ela pode ser dentro do território nacional e de um país para outro país, que a gente chama de migração externa. Lembraram do capítulo anterior que tinha isso lá? E, infelizmente, quando ocorre a migração internacional, a pessoa se desloca do seu país para outro país, é muito comum chegar no país onde é o destino, onde que ele quis ir, a uma certa aversão, que nós chamamos de xenofobia, que é a aversão a estrangeiros. É muito comum acontecer. Então, no caso, a gente pode perceber que os fluxos migratórios hoje, eles são um problema para a humanidade. Tanto que é um problema que a Alemanha, do continente europeu, é o país que mais recebe fluxo migratório. Eles estão criando leis para poder dificultar a chegada desses imigrantes. Senão eles não dão conta, o país fica muito saturado. Lembrando ainda que o continente europeu é um continente onde predomina a população mais velha. Lembra o que é PEA e o que é PEI? População economicamente inativa. Pessoas que ainda não estão trabalhando com remuneração ou aposentadas. Então, a Europa é um continente predominantemente de velhos. Hoje, para eles é interessante que tenha imigrantes no seu país. Porém, tem uma exigência. Lembra do capítulo anterior? Eles têm que estar na faixa etária de boa fecundidade para poder aumentar a população e automaticamente a PEA, que é a população econômica ativa, aquela que trabalha. Bom, existe hoje uma forte pressão migratória em diversos locais do mundo. Então, hoje não é igual antigamente, que as pessoas chegavam, eram bem recepcionadas. Teve um período, quando houve aqui no Brasil, em 1888, né, conferindo aí 1888, houve a abolição da escravatura e os negros ficaram livres. O que o governo naquela época fez? Né? Ainda era monarquia. Eles autorizaram que viessem para cá imigrantes europeus. Então, vários alemães, ucranianos, italianos,
eles vieram do continente europeu e se instalaram no sul do Brasil. E eles vieram para cá como mão de obra para trabalhar na agricultura, já que naquele período o Brasil era um país agrário. Hoje as pessoas vão para outros países, os imigrantes, exatamente com o objetivo de fazer os piores serviços. Infelizmente, o imigrante ele é visto como mão de obra para as piores tarefas. E existem a diferença, lembra que nós falamos? Refugiado, imigrante e emigrante. Eu posso ser emigrante quando eu saio do meu país. Quando eu chego no meu destino, eu sou imigrante. Agora, refugiado, o refugiado ele não sai de maneira espontânea, igual o imigrante faz. O refugiado, ele vai para outro país, para outra região, de maneira forçada. Ou por uma questão de perseguição, ou por uma questão étnica, houve algum conflito étnico lá no país, e ele migra para outro lugar de maneira forçada. Então, muitas das vezes, o refugiado, ele tem alguns desafios para ele enfrentar como imigrante. Talvez a questão de refugiado hoje está pior do que a questão do imigrante. E eles criaram um tipo de uma associação, de um comitê, vamos dizer comitê, que eles vão cuidar dos direitos dos refugiados, que chama Acnur. Então, é Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, foi criado o Acnur, que é Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, para resguardar os direitos do refugiado. Porque são pessoas que têm direitos, lógico, deveres. Esse Acnur ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial, lá em Quebec, no Canadá, em 16 de 10 de 1945. Porque após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande leva de refugiados. Eles foram para outros países exatamente por consequência da guerra. Então, eles foram para lá e eles tiveram de criar esse órgão chamado Acnur. Bom, um outro problema que a gente enfrenta atualmente, que talvez estaria aqui dentro dessas dificuldades, desafios que o imigrante refugiado enfrenta, é a questão da fome. Muitas pessoas se tornam refugiados, não é por querer. Eles saem forçados do seu país por causa de uma coisa, fome. É a questão das pessoas que moram lá no chifre da África. Lembra que nós comentamos o que é o chifre da África? Vamos ver lá no mapa. O chifre da África é essa área aqui, que tem um formato de um chifre, o chifre de um rinoceronte. Então, eles saem daqui e vão por questões de fome. A mesma coisa, pessoas se deslocam dentro do continente europeu, do continente asiático, para o continente europeu por questões de fome ou questões de perseguições religiosas ou fenômenos naturais. Bom, gente, então foi criado um órgão que ele é vinculado à ONU, que é Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que ele chama FAO, exatamente para cuidar dessa alimentação desses refugiados. Então, os venezuelanos, vou dar um exemplo da nossa realidade, chamando para a realidade nossa. Os venezuelanos que saíram da Venezuela por causa do Nicolás Maduro e vieram aqui para o Brasil, eles são não imigrantes, eles são refugiados. Eles estão aqui no Brasil. A hora que acalmar essa tempestade que está acontecendo na Venezuela, que mudar o governo, evidentemente que eles vão voltar para o seu país de origem. Se vocês perceberem com bastante atenção, existem no mundo inteiro uma grande quantidade de pessoas que saem do seu país de origem. Então, tanto refugiado como imigrante, eles não saem simplesmente por sair, uma aventura. O refugiado, nós vimos, ele sai do seu país de maneira forçada. O imigrante já é livre, ele sai porque ele quer procurar local para ele viver melhor. Melhores condições de vida, melhor perspectiva de vida, ou simplesmente para ele poder estudar e assim por diante. Bom, então o que eu gostaria que vocês fizessem para mim para a próxima aula? Próxima aula eu queria que vocês dessem uma lida para mim da página 45 até a 54, onde vocês vão encontrar lá uma coisa importante que eu até esqueci de falar aqui.
que é o espaço Schengen, que é um espaço onde tem uma circulação livre, né? Circula livremente pessoas dentro do continente europeu. Então, pessoas europeus que têm livre acesso, todos os países que fazem parte da chamada União Europeia, que é um grupo formado de 26 países, aquele até que o Reino Unido saiu, a Inglaterra saiu recentemente, eles têm livre circulação de pessoas. Não tem que ter passaporte, é só apresentar a identidade atualizada, que pode circular em todo o território que faz parte da União Europeia. Então, eu gostaria que vocês lessem para mim, por favor, né, a página 45 até a 54, e também resolvessem para mim as atividades da página 51 e 58. Postar para mim até o dia 20/4, segunda-feira, às 20 horas. Então, todo mundo vai postar para mim até segunda-feira, porque na terça, no feriado, eu vou estar dando visto e anotando nas minhas coisas. Então, eu estou tentando aprender. Eu não, né? Na verdade, deixa eu consertar essa fala. A minha filha está me ajudando e meu filho. Então, eu vou tentar adaptar o Skype para a gente poder fazer a conferência dessas atividades na próxima aula, tá? Então, até breve, um beijo, estudem bastante. Toda dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp, no privado, que eu estou ali para ajudá-los, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.